Bom dia, terceira série. Vamos iniciar aqui a nossa aula de filosofia. E, como eu deixei na última aula, né? Hoje nós vamos dar continuidade aqui à lógica transcendental de Kant, tá certo? Então, na aula passada a gente já fez aqui uma introdução sobre esse conteúdo, sobre a lógica transcendental. E hoje a gente vai dar continuidade aqui à segunda parte desse conteúdo. Então, com base na investigação transcendental de Kant, ele concluiu que o conhecimento ele era composto de intuições ligadas à sensibilidade e também ligadas a conceitos, e de conceitos, na verdade, ligados ao entendimento. Ou seja, na visão de Kant, dentro dessa perspectiva da lógica transcendental, dessa investigação transcendental, o Kant ele dividia aí esse conhecimento em ligados à sensibilidade, ou seja, aos nossos sentidos, às nossas percepções, aquilo que fosse um conhecimento a partir do sensível, e também ligados aí aos conceitos, que seria parte do nosso entendimento, do nosso intelecto, ou seja, a razão, tá certo? Então, ele vai dividir essa investigação dele nesses dois aspectos. Ambos, por sua vez, eles seriam empíricos, ou seja, a posteriori, dependentes aí da experiência. Todo conhecimento que se apresenta de forma posteriori é um conhecimento relacionado ao sensível, relacionado à experiência, tá certo? Quando tratassem aí principalmente de fenômenos, como vocês viram na última aula, né? Os fenômenos são as coisas organizadas pelas estruturas da razão, ou seja, aquilo que se apresenta para nós, que a gente consegue identificar o que ele realmente é. Outras coisas, porém, os nômenos, são os objetos, as coisas que nós não conseguimos identificar o que ele é realmente. Então, e seriam também puros, ou seja, a priori, aquele conhecimento que viria antes, que nós já nascemos com ele, que nós não precisamos de nenhum tipo de experiência para adquirir esse conhecimento. E quando esse conhecimento a priori seria, no caso, quando se referissem às estruturas cognitivas humanas, ou seja, a nossa razão, o nosso intelecto, tá certo? Então, portanto, esse filósofo, ele descrevia os seguintes tipos de intuições e conceitos. Ele vai relacionar tanto os conceitos como as intuições em a posteriori e a priori, ou seja, conhecimento puro ou empírico. Empírico porque vem a partir da experiência e puro a priori, tá certo? Então, a intuição empírica, ou seja, uma intuição a posteriori relacionada ao sensível, aos sentidos. É um conhecimento, como já está dizendo aqui, conhecimento sensível e objetos empíricos por meio de sensações organizada pelas formas puras da sensibilidade. Apreendemos essas formas puras através da sensibilidade, dos sentidos, da experiência. Por isso, intuição empírica. Da mesma forma, a intuição pura, ou seja, a priori, um conhecimento das próprias formas puras da sensibilidade. Utilizamos aí, então, a nossa razão para isso. E o conceito empírico é um conhecimento intelectual de objetos empíricos, organizando aí racionalmente pelas categorias do entendimento. Na aula passada eu também coloquei essas categorias para vocês, e segundo Kant, nós já nascemos com essas categorias, que é a unidade, pluralidade, totalidade, enfim. Dentro desse conceito empírico, esse conhecimento ele é organizado a partir dessas categorias. E o conhecimento puro, que é um conhecimento das próprias categorias do entendimento. Então, aí, a razão, tá certo? Kant, ele considerava
as regras da lógica de origem aristotélicas adequadas para orientar a forma geral dos pensamentos e o estudo dos juízos. Ele se baseou, na verdade, muito nessa lógica aristotélica. Ele não exclui essa lógica aristotélica da sua concepção. Ele tem aí influência dessa lógica e ele utiliza alguns aspectos. Estes, né, por sua vez, eles foram divididos em analíticos ou sintéticos, a priori ou a posteriori. E, porém, a fim de estudar aí as intuições e os conceitos puros, o Kant ele vai criar a estética transcendental, que tratava das formas puras da sensibilidade, e a lógica transcendental, que tratava das categorias do entendimento e de alguns erros da razão. Ou seja, ele vai fazer uma divisão aí dessa lógica, dessa ciência, vamos dizer assim. Ele vai relacionar tudo que fosse aí da sensibilidade, que estivesse aí no campo da sensibilidade, para a estética transcendental. E, em relação à lógica transcendental, ficaria responsável aí por todas essas categorias do entendimento. Mais ou menos a mesma coisa que o Aristóteles fez quando ele vai classificar aí as proposições. Então, a lógica transcendental kantiana, ela foi criada para tratar dos modos de conhecer, e ele dividiu em analítica transcendental e a dialética transcendental. E isso dentro da lógica transcendental, tá certo? Ele vai fazer aí essa divisão em analítica e dialética. A analítica, ela era o estudo das categorias do entendimento, as quais, por sua vez, derivavam da classificação aristotélica das proposições lógicas. Vocês já estudaram, né, essa classificação dessas proposições de acordo com a visão aristotélica. É a mesma coisa que Kant faz aqui, dentro da analítica transcendental. Então, ele vai dividir, vamos dizer assim, em categorias do entendimento, para que a gente consiga absorver melhor, né? E já na dialética transcendental era o estudo dos erros da razão, ao tentar aí ultrapassar seus limites, buscando conhecer o nômeno. Vocês viram na aula passada, quando eu expliquei, né, que o Kant ele coloca aqui os nômenos como as formas, as coisas que nós não conseguimos saber ao certo realmente o que elas são, em si mesmas, como ele coloca. Nós não conseguimos apreender essas formas porque nós temos aquelas categorias do entendimento, em que eu falei para vocês, e quando nós vemos ou pensamos naquela forma, nós pensamos de acordo com essas categorias. Então, isso a gente vê a partir dessas categorias e nunca as categorias que são a priori, ou seja, que já estão ali na nossa razão. E por isso a gente não vai conseguir saber ao certo o que são esses nômenos, ou seja, essas coisas. Enfim, assim, de um modo geral. Então, a dialética transcendental era o estudo dos erros da razão ao tentar ultrapassar os seus limites, buscando conhecer o nômeno. Kant, ele também, apesar da razão, né, ser um conhecimento puro, como ele coloca, a priori, que não necessita necessariamente de uma experiência para adquirirmos, Kant coloca que a razão ela também pode sofrer algum tipo de engano, de ilusão. E muitas vezes essa ilusão nos leva ao erro. Então, por isso que ele vai criar a dialética transcendental, que era justamente o estudo desses erros, entender a origem desses erros, onde está a origem desses erros na nossa razão e o porquê existem, né? Então, por isso que ele vai criar essa dialética transcendental, tá certo? Para justamente estudar esses erros da razão. No campo da dialética transcendental,
o Kant ele mencionou algumas ideias concebidas como nômenos, as quais denominou de ideias cosmológicas ou ideias da razão, ou seja, aquelas ideias que nós não conseguimos chegar aí ao que de fato elas são. São elas, ou seja, ele dá o exemplo, né? O mundo como totalidade, a alma, a liberdade e Deus. Esses são exemplos dessas ideias da razão. Essas ideias da razão são a mesma coisa que os nômenos, são elementos, são coisas que nós não conseguimos apreender de fato, a gente não consegue, a gente não chega a uma conclusão do que é realmente. A gente tem uma visão do que seria Deus, a gente tem uma visão do que seria, por exemplo, a liberdade, a alma, o mundo, mas o que eles são em si mesmos, a gente não tem, a gente não sabe, a gente não consegue chegar a esse resultado. E segundo o filósofo, o Kant, apesar de serem naturalmente concebidos pela razão e de terem a sua importância no âmbito da moralidade, ou seja, utilizamos como base para as nossas condutas, por exemplo, Deus, a liberdade, são coisas, são elementos que nós muitas vezes nos baseamos e utilizamos como algo ali para nos nortear em meio às nossas condutas. Então, por isso que, apesar da nossa razão, esses elementos serem concebidos pela nossa razão, a gente ter uma visão do que seja e ter essa importância no âmbito da moralidade, essas ideias não poderiam ser conhecidas em si mesmas, como propunham a dialética platônica e a metafísica aristotélica. Então, mesmo a gente sabendo, tendo uma noção dessas coisas, da importância, a gente utilizando até como base para as nossas condutas, nós não chegamos à conclusão do que elas são em si mesmas. E, portanto, né, a seu respeito, seria possível fazer afirmações contrárias, ou seja, as teses e as antíteses, e sustentá-las por meio de uma argumentação racional. Essas afirmações elas foram denominadas como antinomias da razão. Ou seja, já que a gente não consegue, de fato, saber o que essas coisas são em si mesmas, o máximo que a gente consegue fazer em relação a elas, a gente chega, ao nosso entendimento consegue chegar em relação a elas, é a gente elaborar aí afirmações, ou seja, antinomias da razão. A gente pode criar uma tese ou até mesmo uma antítese contrária. Por exemplo, eu crio uma tese a respeito do que é Deus e uma outra pessoa chega e cria uma antítese a respeito do que seria Deus. O máximo que a gente consegue fazer é isso, utilizando sempre de uma argumentação, lógico, racional. Mas o que de fato é Deus, o que Deus é em si mesmo, a gente não chegaria a esse resultado, a gente não chegaria a esse entendimento, a gente não teria essa capacidade de chegar a saber o que de fato ele é em si mesmo. A gente tem uma noção do que são essas coisas, do que são Deus, do que ele representa, porque ao longo dos anos, né, foi construída aí culturalmente não um conceito, mas um significado e atribuído a ele. Mas o que de fato ele é, segundo Kant, a gente não conseguiria saber. E, como eu falei para vocês, o máximo que a gente consegue, né, é fazer aí essas afirmações, criar afirmações que o Kant denominou como antinomias da razão. Aí ele coloca aqui, tem alguns exemplos aqui, né, de algumas antinomias da razão em relação ao mundo, à alma, à liberdade e a Deus. Então, a tese, por exemplo, do mundo. O mundo ele tem início no tempo e limites no espaço. A antítese, o mundo é infinito no tempo e no espaço, ou seja, uma tese uma antítese, um conhecimento contrário em relação à tese.
Então, o máximo que a gente pode construir são essas antinomias da razão. Jamais a gente consegue, de fato, saber, nunca saberemos, na verdade, o que são o mundo, a alma, a liberdade, Deus, enfim, e outras coisas mais. Isso aí são alguns exemplos que traz aqui no livro, tá certo? O Kant, ele vai dividir aí as pessoas que questionam e as que não questionam, vamos dizer assim. Para aquelas pessoas que vão tentar chegar a uma conclusão, vão duvidar do que é Deus, por exemplo, né? Do que é a liberdade, principalmente essas visões que foram construídas culturalmente ao longo dos anos, ele chama dos céticos. São pessoas céticas. E já as pessoas que aceitam esses significados de forma, né, sem questionar. Ah, Deus, por exemplo, Deus significa tal isso e ponto. Essas pessoas, elas não questionam o que seriam eles, o que seria ele. Ele ou, enfim. Mas essas pessoas, elas são chamadas de dogmatistas. São as pessoas que aceitam esses significados, o que eles são, a partir dessa construção de uma visão geral e não questionam. E as pessoas que passam a questionar o que são aquelas coisas, o que é o mundo, o que é a alma, não aceitam o que chega até essas pessoas de forma natural, essas pessoas foram chamadas de céticos pelo Kant, tá certo? Então ele vai dividir aí em dois grupos, vamos dizer assim, em relação às antinomias da razão. E então, pessoal, como eu falei para vocês, né, na aula passada a gente ia fechar esse conteúdo aqui da lógica transcendental de Kant. Eu espero que vocês tenham entendido. Lembrando que qualquer dúvida, eu acho que eu não esqueci de falar nada, mas lembrando de qualquer dúvida, vocês deixem lá no chat, tá certo? A atividade vai estar aqui na página 14 do livro de vocês, tá certo? E também a sessão hora de estudo que eu vou colocar lá no chat. Na semana que vem, a gente inicia a lógica matemática e a gente fecha aqui esse capítulo, essa unidade, e para iniciar uma nova unidade, tá certo? E a gente fecha a lógica aí dentro da filosofia, pelo menos essas 3 lógicas, tá certo? Então, espero que vocês estejam todos bem, né? Tenham entendido. Caso não tenham, deixem lá no chat, tá certo? Então, até a próxima aula. Até mais.